Bora aprender química? Meu nome é Juliana Figueroa, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Na aula de hoje a gente vai entender como se comporta o gráfico de aquecimento para substâncias puras e para misturas. Será que é a mesma coisa? Será que são coisas diferentes? Então vamos entender aqui. Então, vamos visualizar logo esse gráfico aqui que é para a substância pura, tá? Então, eu vou pegar uma substância pura na fase sólida e vou fornecer calor para essa substância pura. E vou observar o que é que acontece. Se lembre, se você está na fase sólida e você está fornecendo calor, então você vai ter a passagem para a fase líquida, ponto de fusão, e depois você vai ter a passagem para a fase gasosa, ponto de ebulição. Vamos entender. Então, inicialmente, a minha substância está na fase sólida. Estou aquecendo, vai chegar um determinado momento que eu vou ter o meu ponto de fusão. Estou começando por uma substância pura, não esqueça disso. O que é que você está observando nesse gráfico? Você está observando que o tempo está se passando e a sua temperatura não está se elevando, você está vendo este patamar. Então, neste momento, gente, o que é que está acontecendo? Eu tenho a mudança da fase sólida para a fase líquida. Só que esse processo ele não é instantâneo. Você tem a ruptura do retículo cristalino para a passagem para a fase líquida. Por isso que você está fornecendo calor, a temperatura não está se elevando, sua temperatura ela não parou de ser fornecida, o calor não parou de ser fornecido. Então, sua temperatura ela se eleva, chega um momento que a temperatura não se eleva mais, mesmo você fornecendo calor. O que é que está acontecendo? A energia ali está indo para a ruptura do retículo cristalino. Então, isso vai caracterizar a mudança da fase sólida para a fase líquida para a substância pura, tá? Depois que você saiu da fase sólida, você vem para a fase líquida. Sua temperatura está se elevando, então a gente vai chegar em um determinado ponto, onde eu vou ter o meu ponto de ebulição. Mesma coisa. Eu tenho essa passagem de líquido para gasoso não de forma instantânea. Por isso que eu vou ter as duas fases coexistindo ao mesmo tempo. Então, eu não paro de fornecer calor, mas eu estou vendo que minha temperatura ela não se eleva. O que está acontecendo? Ao longo do tempo, estou fornecendo calor, minha temperatura está parada. Não está parada. O calor que você está fornecendo ali é para a ruptura das forças atrativas daquele líquido. Então, quando todas as moléculas se despenderem uma da outra, aí sim você vai para a fase gasosa. Aí você visualiza a sua temperatura se elevando, tá? Então, esses dois patamares que vocês estão visualizando é a característica fundamental de substâncias puras. Substâncias puras possuem ponto de ebulição e ponto de fusão constante. Lembra que a gente falou isso nas aulas passadas? Isso é o que caracteriza sua substância pura. Então, é uma característica, é uma propriedade física intrínseca da substância pura. Cada uma vai ter seu ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, bateu o olho, viu esses patamares, lembre-se, a energia está sendo fornecida, a temperatura não se eleva. Por quê? Ruptura de retículo cristalino, ruptura de forças atrativas. Então, esses pontos de fusão e ebulição são característicos, acontecem em uma determinada temperatura. E isso é propriedade física e intrínseca de cada tipo de matéria. Fechou? Visualizou esses patamares? Lembre, ponto de fusão e ponto de ebulição fixos, não muda, não é uma faixa de temperatura, é uma temperatura, é uma determinada temperatura. Bateu o olho, já sabe, substância pura. E nas misturas? Você já está visualizando aí um gráfico um pouco diferente. Você não está visualizando aí um gráfico com patamares. O tempo se passa, a temperatura não para de se elevar em nenhum momento. O que é que acontece? Vamos para o mesmo exemplo. Vou pegar uma mistura sólida, vou fornecer calor, então vai chegar um determinado momento que eu tenho a passagem do sólido para o líquido, não é isso? O que vai acontecer aqui, gente, é que essa ruptura dessas forças atrativas desse sólido, não vou chamar de retículo cristalino, porque isso é uma característica para substância pura. Então, o que é que vai acontecer? Essa ruptura, ela não vai acontecer em uma temperatura fixa.
ela vai acontecer em uma faixa de temperatura. É isso que vocês estão visualizando. Por isso que eu não observo o patamar. Por isso que eu não observo o patamar. Então, veja, ó, essa variação de temperatura que vocês estão visualizando é exatamente o seu ponto de fusão. Ele não acontece em uma temperatura, ele acontece em uma faixa de temperatura, exatamente porque não é uma substância pura, é uma mistura. Mas a passagem de líquido, sólido para líquido, líquido para gasoso não é instantâneo, por isso que você tem duas fases coexistindo ao mesmo tempo. Então, você teve a ruptura, saiu da fase sólida, veio para a fase líquida, está fornecendo calor, chegou em um determinado momento, o que é que você espera? Você espera a ebulição, o ponto de ebulição. Opa, estou vendo alguma coisa estranha. O meu ponto de ebulição, ele também não é uma temperatura fixa, é uma faixa de temperatura. Então, a minha ebulição acontece em toda essa faixa de temperatura. Para você ter a passagem da fase líquida para a fase gasosa, para depois você chegar na fase gasosa. Viu como é fácil a gente identificar o que seria uma substância pura e o que seria uma mistura só olhando para um gráfico? Então, você vê que os pontos de ebulição e o ponto de fusão para mistura não são fixos. Não são fixos. Não são fixos. Esse não aqui mais bonito. Não são fixos, ou seja, a gente não tem como caracterizar as misturas através dessas propriedades físicas, pontos de fusão, ponto de ebulição, densidades. Os pontos de fusão e ebulição para misturas vão acontecer em determinadas faixas de temperatura, começando numa temperatura A, terminando numa temperatura B. Bateu o olho, não viu o patamar, mistura. Fechou? Simbora. Temos também uma mistura chamada de mistura azeotrópica. Azeotrópica. Peraí, Figueiredo, deixa eu observar aqui esse gráfico. O que você está olhando nesse gráfico? É um gráfico que ora se comporta como mistura, ora se comporta como substância pura. Mesmo exemplo. Vou pegar uma substância sólida, uma mistura sólida, mistura azeotrópica. Vou aquecer, então vai chegar a um determinado ponto que você vai chegar no seu ponto de fusão. O que é que acontece no ponto de fusão? Eu tenho a passagem do sólido para o líquido, mas isso não é uma coisa instantânea. Eu tenho primeiro a ruptura, vai ser que essas moléculas precisam ser desligadas uma das outras, separadas. Então, vou fornecer calor ali para separar, para a gente ter a mudança de fase. E o meu ponto de fusão, ele acontece em uma determinada faixa de temperatura. Ou seja, o meu ponto de fusão, ele não é fixo. Ele não é fixo. Acontece nesta faixa de temperatura. Nesta variação de temperatura, é o seu ponto de fusão. Saí da fase sólida, venho para a fase líquida, estou fornecendo calor, então o que é que você espera? Você espera chegar no ponto de ebulição. Aí, opa! Estou vendo aqui que está se comportando como uma substância pura. Então, chegou no ponto de ebulição, mesma coisa, você vai ter duas fases coexistindo ao mesmo tempo, porque essa passagem ela não é instantânea, para depois você ir para a fase gasosa. Então, resumindo, o que são misturas azeotrópicas? Misturas azeotrópicas, elas ora se comportam como uma substância pura, pois o seu ponto de ebulição é constante, e ora ela se comporta como uma mistura, pois o seu ponto de fusão não é constante. Então, recapitulando, dois patamares, ponto de fusão e ponto de ebulição fixos, é uma substância pura. Não tem nem ponto de fusão, nem ponto de ebulição fixo, é uma mistura. Eu tenho só o ponto de ebulição fixo, Figueiredo, e o meu ponto de fusão ele é variado. Então, você tem uma mistura azeotrópica. Então, mistura azeotrópica é aquela que parece ser uma substância pura, mas não é, pois só tem o ponto de ebulição fixo. O ponto de fusão não é fixo. Ponto de ebulição
constante. Ponto de ebulição constante. Ponto de fusão não constante. Fechou? Bateu o olho, opa, mistura azeotrópica. Você já sabe de cara. Mistura eutética. Tá parecendo com a mistura azeotrópica, né? Mas vamos lá. Na mistura eutética, o que é que você está percebendo? Você está percebendo um patamar. Você está percebendo um patamar. Então, vamos lá. Substância sólida, mistura sólida, vou aquecer. Vai chegar um momento que eu vou chegar no meu ponto de fusão. O meu ponto de fusão é uma temperatura fixa. Veja, o tempo está se passando, mas a temperatura não está se elevando. Isso parece ser uma substância pura, mas não é. Então, no meu ponto de fusão, eu tenho fase sólida e fase líquida. Rompi, vou-me embora para a fase líquida. Estou aquecendo, meu calor não para de ser fornecido. Depois da fase líquida, eu vou passar para que fase? Gasosa. Só que essa passagem ela não é instantânea. Você tem que ter a ruptura das forças atrativas para você ir para a próxima fase. Então, o que é que você chega à conclusão quando você chega aqui no seu ponto de ebulição? Não é isso? Veja, aqueci, cheguei no meu ponto de fusão, líquido, depois eu vou chegar no meu ponto de ebulição. Então, o meu ponto de ebulição, ele não é constante. Então, na mistura eutética, o ponto de ebulição não é constante. Fica até fácil de você memorizar, porque às vezes o aluno ele se atrapalha. Mas pense assim, a mistura eutética, o ponto de ebulição não é constante. O ponto de ebulição, gente, está acontecendo em uma determinada faixa de temperatura. Você tem uma variação de temperatura, começando aqui, ó. Deixa eu apagar aqui de novo para você visualizar. Comecei aqui a minha ebulição, terminei aqui. Então, a minha ebulição, ela acontece em toda essa faixa. Ou seja, não é uma temperatura fixa, é uma faixa de temperatura. Então, na mistura eutética, o seu ponto de ebulição não é constante. Então, ó, ponto de ebulição não constante. É uma faixa. Fechou? E o seu ponto de fusão constante. Visualizamos 4 gráficos. 2 patamares, substância pura. Nenhum patamar mistura. Um patamar de ponto de fusão constante, mistura eutética. O patamar de ponto de ebulição constante, mistura azeotrópica. Se mesmo assim você ainda ficar confuso, 2 patamares, pontos de fusão e ebulição não constantes, você tem substância pura. Nada é constante, nada. A temperatura se elevando e eu não tenho nenhum patamar, não tenho nada constante. Mistura. Se ainda está em dúvida em misturar azeotrópica e eutética, memorize assim. Mistura eutética, o ponto de ebulição não é constante. O ponto de ebulição não é constante, mas o ponto de fusão é constante. Fechou? Então, gente, se você gostou dessa aula, se inscreva no canal, porque assim eu estou sabendo que você está gostando da minha aula. Deixa o teu joinha e até a próxima.